Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 5. Vamos estar lendo alguns versículos da palavra de Deus, que nos diz. No primeiro versículo, nós vamos ler, vamos saltar alguns, tá bem? Diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. No verso 5 fala assim, no 4 fala assim: beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real, e o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um ao outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, terá uma candeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do reino, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. No verso 11 fala assim: há no reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, o rei, o constitui o chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. No verso 13 diz: então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? No verso 20 fala assim: quando porém o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. No verso 25 diz assim: esta, pois, é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Essa é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado fosse na balança e fosse achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura e lhe pusesse cadeia de ouro no pescoço e programasse que passaria a ser o terceiro no governo de seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do seu trono. Amém? Os irmãos podem sentar. Então essa história, do rei Belsazar é bastante conhecida, muito conhecida de todos nós, muito conhecida daqueles que nos ouvem. Aqui o rei Belsazar era filho do rei Nabucodonosor, e todo mundo conhece a história do rei Nabucodonosor, todo mundo sabe daquilo que ele fez. E o rei Belsazar tomou o trono, a partir que seu pai morreu, ele acedeu ao trono, e o povo gostava muito do rei Belsazar. Até então ele estava tendo um reinado bom, um reinado de paz, dentro dos limites de reinado que era aquela altura. Mas um certo dia o rei resolveu dar um banquete para 1000 convidados e convidou muita gente. E como acontece também nas nossas casas, às vezes nós convidamos muita gente, falta talher, falta copo, falta pratos, e nós improvisamos. Hoje em dia temos os descartáveis, naquela época ainda não existiam os descartáveis. Então o rei Nabucodonosor foi ao templo e pegou os castiçais de ouro, os copos de ouro que eram usados no templo para servir a ceia ou provavelmente alguma festa religiosa daquela altura, e ele usou o material consagrado ao Senhor para se deliciar. E ali beberam, se embebedaram e profanaram tudo aquilo que era do Senhor. Então quando eles estavam ali naquela festa, estavam ali se deliciando com o vinho,
e com tudo aquilo que estava blasfemando, né? Porque estava usando o material da casa do Senhor, estava usando algo consagrado ao Senhor. Apareceu na parede, como se fosse, aqui fala uma parede caiada, né? Provavelmente uma parede branca, né? Apareceu dedos, como se fosse dedos de mão humana, porque Deus, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então apareceram dedos a escrever algo que ele não entendeu. E ele chamou os sábios, os feiticeiros, todos aqueles que podiam interpretar aquilo, e pediu que interpretasse, mas ninguém conseguia interpretar o que estava escrito naquela parede. E ele prometeu que daria o terceiro lugar no seu reino, que daria vestes de ouro, que daria um colar, né, de peso muito grande, que daria honra para quem conseguisse interpretar aquilo que estava escrito na parede. E o que estava escrito na parede era Mene, Mene, Tekel, Facim. Então pesado fosse na balança e foste achado em falta, e acabou-se o teu reino acabou. Então foi muito justo aquilo que estava escrito, e um peso muito grande para o reinado de Belsazar. Mas ninguém conseguia interpretar, porque muitas vezes as pessoas se dizem religiosas, muitas vezes as pessoas até se dizem cristãos, mas não são. O rei fez tudo certo, muitas coisas certas, e quando chega já ali um dia que ele poderia dar uma festa e até poderia honrar a Deus, embora ele ainda não tivesse uma experiência tão grande com Deus, mas ele sabia o que o seu pai Nabucodonosor tinha passado, ele conhecia o Deus de Israel, e mesmo assim ele zombou de Deus. Então quando ele vai à casa de Deus, quando ele pega o material da casa de Deus, quando ele pega os copos, pega os castiçais, pega as taças que eram usadas para o serviço na casa de Deus e dá para os seus convidados, e começam ali a colocar bebida forte, começam a se bebedar, e não sei mais o que aconteceu ali, porque a Bíblia não relata os detalhes, e talvez para que nós não escandalizássemos tanto, aparece aquela mão a escrever naquela parede. Irmãos, isso é um protótipo das nossas vidas, né? Usar algo da casa de Deus. Quantas vezes nós sabemos que isso aqui são 4 paredes, nós sabemos que são apenas cadeiras, hoje é uma igreja, amanhã pode não ser, mas enquanto aqui tiver um culto, isso é uma igreja, embora seja material, mas é um lugar consagrado ao Senhor. E no lugar da casa do Senhor, nós temos que ter respeito, nós temos que honrar o material usado na casa do Senhor, né? A palavra de Deus, né? Mesmo que a sua Bíblia esteja velha, esteja desfazendo, é melhor que você feche e guarde na estante, do que começar a espalhar folhas para todo lado, ou deixar jogada em qualquer lugar, porque uma Bíblia, ela é consagrada ao Senhor, e mesmo que ela não seja por norma, as Bíblias são feitas nas casas bíblicas, são igrejas, né, que fazem, é uma instituição religiosa que fabricam as Bíblias, e todas as Bíblias, quando sai da gráfica, é levada para essa instituição, elas são consagradas ao Senhor. E mesmo que não fosse assim, quando nós compramos uma Bíblia e nós fazemos uso da palavra de Deus, ela se torna consagrada ao Senhor, porque é um uso de material, não só na casa do Senhor, mas em nossas vidas e em nossas casas. E muitas vezes nós menosprezamos a palavra de Deus. Então, eu tenho Bíblias guardadas, quando nós não quisermos mais usar, guardamos, compramos uma nova, não há problema algum. É a mesma coisa as cadeiras, a mesma coisa o microfone, ou a viola, ou a lâmpada, ou a casa de banho, o papel higiênico, né? A gente acha que a nossa igreja é pouco, que é vazia, que não temos quase nada, mas se nós formos pensar, quantas coisas nós temos. Eu estou dando hora para chegar e estou olhando esse matinho no chão, e não custa nada nós pegarmos esse matinho e colocarmos no lixo, né? Porque é um cuidado que nós temos com a casa do Senhor, né? Nós chegamos, temos algo mal, é um cuidado que nós temos com a casa do Senhor. Então, quando nós usamos de maneira errada, quando nós usamos os utensílios na casa do Senhor de maneira errada, quando nós usurpamos aquilo que um servo está fazendo,
Quando nós desvalorizamos um irmão que está aqui na frente, desvalorizamos um irmão que está aí no banco sentado, nós estamos usurpando, nós estamos fazendo a mesma coisa que Beltesazar fez. E quando nós fazemos isso, nós devemos olhar para a parede e pensar: eu estou sendo pesado na balança e eu tenho sido achado em falta. Eu penso que deve ser muito triste quando Deus olha para nós e fala: você está sendo pesado na balança e você está sendo achado em falta. Vai passar o seu reino. Para um rei sair do seu reino é muito complicado, porque a honra dele vai abaixo. Então, quando Daniel interpretou aquele escrito que estava na parede, e quando ele diz para Beltesazar: pesado foste na balança e foste achado em falta. Tekel diz: foste pesado na balança e achado em falta. O Parsim, teu reino já foi dividido. Mene, Deus avaliou e contou os dias do seu reinado e decretou o seu fim. E o Parsim, teu reino já foi dividido. Eu vou pedir um dos irmãos para abrir em Jó 31:6 e em Provérbios 16:2. Jó 31:6 e Provérbios 16:2. Os irmãos que acharam podem ir, por favor. Então isso é Jó, né? Pese-me Deus em balanças fiéis, conhecerá a minha integridade. Isso foi Jó falando, né, para os seus amigos, e testemunhando ali de Deus. O que é o fiel? O que é aquele ponteiro da balança, né? Hoje em dia não se vê muito, porque hoje é tudo digital, né? Mas ainda há algumas balanças, como o relógio tem aquele ponteiro, né? Tem aquele ponteiro. Quem sabe como é que chama aquele ponteiro da balança que vai e volta? Para indicar o número do peso ali. Alguém sabe? Lê aí o versículo. Mais alto. Pese-me Deus em balança fiel. Então aquele ponteiro da balança que vai indicar o peso chama fiel. Então fiel. Então a balança tem que estar correta para o peso estar correto. E aquele ponteiro da balança se chama fiel. Menos quando vai pesar as mulheres, né? Quando as mulheres vão pesar, ele é muito infiel conosco, né? Mas o restante ele é fiel. Então Jó lhe diz: pese-me com a balança fiel. Será que eu posso dizer isso para o Senhor? Senhor, me pese com a balança fiel. Antigamente também existia uma balança que era com 2 pratos, né? Nessa época, provavelmente era assim, com 2 pratos. Então, do lado colocava o mantimento, o que queria pesar, e do outro lado colocava os pesos. Ainda lembro que tinha pezinho de 100 gramas, pezinho de meio quilo. O Raimundo também deve lembrar, o Clemente, o Antônio, todo mundo, menos o Gustavo. Eu penso que na sua avó tem, não é? Essa balança, que tem dois pesozinhos assim. Então todos nós conhecemos. Então, quando nós pesamos algo nessas balanças, o peso tem que equivaler, né? Então, o que acontece com os crentes? Eu fiz algo mal, eu fiz algo errado, e eu vou ser muito bonzinho, né? Eu dei um chute no Raimundo, agora eu vou todo dia dar um bolo, não vou fazer um doce de abóbora, um doce de figo para o Raimundo, que ele gosta de doce. Eu vou dar todo dia ao Raimundo um pote de doce para compensar o chute que eu dei nele. Você vai esquecer o chute que eu te dei por causa do doce? Não vai ficar contente com o doce, mas quando eu aproximar meu pé dele, ele já vai sair fora, né? Porque vai ter medo. Então a balança de Deus é assim. Por mais que nós sejamos bons,
o fiel da balança nunca vai pender para o nosso lado, porque o fiel da balança de Deus, ele é justo. E do lado oposto do nosso peso, ou do lado oposto daquilo que nós fazemos, está a justiça de Deus. E jamais com a nossa bondade nós vamos conseguir a justiça de Deus. O único modo de equilibrar a balança, nós cristãos, é fazendo com que nós deixemos de fazer algo mal, nós deixemos de fazer algo errado, nós deixemos de prejudicar o nosso próximo. Eu não esqueço e gosto muito desse versículo, e por acaso o irmão Antônio há pouco tempo pregou, e ficou muito gravado esse versículo na minha cabeça, e vou usá-lo ainda por algum tempo. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor será salvo. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu posso hoje estar pregando aqui, falando sobre essa balança, falando sobre o ponteiro fiel do Senhor, e amanhã eu posso estragar toda a minha vida. Basta que eu odeie o meu próximo. Como é que foi o versículo que o Clemente leu também? Né, Lucas, quem que leu? Falando sobre isso, sobre amar o próximo hoje. Né, não adianta. 1 João, pode ler para mim de novo, por favor? Então, não adianta nós fazermos tudo para o nosso irmão, e se eu sou por trás uma navalha que corta o irmão. O Raimundo outro dia também pregou sobre isso, e falou sobre amar o nosso próximo. E essas mensagens são importantes, irmãos, até que nós possamos repetir. Quantas vezes mais nós repetimos, quanto mais nós repetimos, essa mensagem vai ficar gravada no nosso coração. É como se decorássemos, mas sempre que eu fizer algo, eu vou lembrar que não adianta eu estar aqui orando pelo meu próximo e depois estar cortando o meu próximo por trás. Não vou dizer que eu sou santo, que eu não comento sobre a vida dos irmãos, isso todo mundo comenta. Mas eu tenho que pensar, antes de eu comentar sobre a vida de qualquer irmão, eu tenho que ter orado, jejuado por aquele assunto do irmão. E se eu comentar com alguém, seja para a edificação do irmão, ou para que eu aprenda a não fazer como o irmão fez. Então é muito importante, quando você for comentar sobre a minha vida, que você chegue perto de mim e fale: irmã ou missionária, eu não gostei do que você fez, eu não me senti bem com o que você fez. E a gente conversa e resolve, porque é muito triste, e o Senhor não agrada disso. Lê para mim, pode ser? Clemente? 1 João, capítulo 4, versículo 20. Só quem é verdadeiro a Deus, nós odiamos o seu irmão e mentira, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê não pode amar a Deus, a quem não vê. Se você não ama o seu irmão que você vê, como é que você vai amar a Deus que você não vê? Aí a gente vai buscar, porque eu também faço isso. Mas Deus mandou, se possível, tente paz com todo. Eu não preciso estar todo dia junto com meu irmão. Às vezes eu não simpatizo muito com certas pessoas, é normal. Ninguém gosta de todo mundo. Mas eu posso não querer estar com meu irmão todos os dias, talvez nem ir à casa dele, mas eu não posso odiar esse irmão. Eu preciso amar. Se você ama a Deus e você diz que ama o seu irmão, mas odeia, você é mentiroso. E os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Não adianta você dizer Senhor, Senhor e mentir. Se você mente, você está excluído automaticamente do reino dos céus. Então o que vai pesar na balança, o outro prato na balança, um lado é a fidelidade do Senhor e o outro lado é as coisas que nós fizemos. Esse será o dia do julgamento. No dia do julgamento final, não vai ser julgado um pecado que eu fiz. Eu pedi perdão e agora no último dia eu pequei e eu vou ser julgado. Não, você vai ser julgado, mesmo sendo servo, por todos os pecados. E se você manteve uma vida de vigilância, de servidão, o Senhor vai te perdoar. Mas irmão, não adianta eu toda hora chutar a canela do irmão e pedir desculpa. Não adianta, eu preciso ser fiel. É aquilo que eu falo sempre, que outro dia até o Raimundo lembrou disso. Eu preciso orar por aqueles que eu não gosto. Nós não gostamos de todo mundo, é verdade.
Há pessoas que a gente gosta mais, há pessoas que a gente gosta menos, mas nós precisamos orar. Eu preciso expor o defeito. Eu não gosto da Monique de cabelo preso. Então, Monique, eu vou orar, Senhor, solta o cabelo da Monique. E eu vou orando. Deus até pode não soltar o cabelo da Monique, mas eu vou passar a gostar do cabelo da Monique preso. Isso é só um exemplo, tá? Entenderam? É isso que nós temos que ser, serve. E quando nós olharmos para a parede, nós vamos ver outra descrição. Nós vamos ver servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito eu te colocarei. Nós não vamos ser como Belsazar. Naquele mesmo dia, Belsazar morreu. Naquele mesmo dia, Belsazar morreu. Porque o seu reino foi dividido. Ele deu tudo para Daniel, mas Daniel não queria aquilo tudo. Daniel fez e cumpriu o papel de servo. Ele interpretou aquilo que Deus queria falar para Belsazar, porque ele profanou o templo do Senhor. E o templo do Senhor não é só esta casa, não é só os bancos. O templo do Senhor sou eu. Nós não temos que vir à igreja só, nós temos que ser igreja. Eu preciso ser igreja. Eu preciso ser o templo do Senhor. Eu não posso profanar o templo do Senhor falando palavras feias, odiando o meu irmão, imaginando coisas desagradáveis. Ele fez isso, tomara que acontecesse. Não, eu preciso ser bênção na vida dos meus irmãos. Da minha boca tem que sair palavras agradáveis. Mesmo corrigindo alguém, eu posso corrigir alguém com amor. Eu posso corrigir alguém com sabedoria. Eu posso corrigir alguém com gratidão. Eu vou pedir para ler agora em Provérbios 16, 2. Alguém, por favor. Provérbios 16, 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor o espírito. Então, para mim, eu estou fazendo tudo certo. Eu sou missionária, eu estou aqui na igreja, né? Hoje, por exemplo, aconteceu algo. Eu quero até pedir desculpa ao irmão Antônio. O irmão Antônio tinha posto essa cadeira um pouco mais larga. Eu achei que ficasse um pouco melhor assim. Eu achei que estava certo, mas talvez não está, porque Deus é que pesa o espírito. Então, muitos caminhos do homem parece que são bons. Eu muitas vezes acho que se eu pôr a cadeira desse jeito está bom, para o irmão Antônio talvez se ele pôr do outro jeito está bom. Agora, nossos caminhos são sempre maus, porque nós achamos que está bom, mas para Deus muitas vezes não está. Eu posso achar que está bom assim, mas para Deus pode não estar. Então nós temos que seguir aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós temos que seguir aquilo que Deus tem nos ensinado. Nós não podemos profanar o templo do Senhor. Os meus olhos têm que ver na televisão, ou no computador, ou no tablet, ou mesmo nos jogos que as crianças jogam na PlayStation. Tem que ver coisas de Deus. Eu posso até ver coisas que não são de Deus, mas coisas que não blasfemam, que não usurpam a santidade do Senhor. Como ali Belsazar pegou os copos, provavelmente das ceias, os copos de ouro, né? Naquela época usavam copos de ouro para cear na casa de Deus, e levou para embebedar os seus convidados. O meu corpo físico e espiritual, ele tem que estar consagrado a Deus, porque no dia do juízo eu preciso dar conta a Deus das obras que eu fiz. Não adianta eu ser bonzinho e no meu coração não sentir essa bondade. Eu preciso sentir a bondade do Senhor. Eu preciso que as pessoas olhem para mim e sintam paz. Eu preciso que as pessoas olhem para mim e encontrem conforto. Essa semana uma pessoa no meu gabinete pediu para eu tirar a máscara. Não é a máscara dessa cara aqui, né? A máscara que nós estamos obrigados, né? Essa máscara aqui, né? A máscara que nós estamos obrigados a usar. E eu falei assim, mas eu não posso, pela lei eu não posso tirar a máscara. Mas eu quero ver o seu sorriso, porque uma colega minha disse que o seu sorriso transmite paz. E lógico que eu tirei logo a máscara, né? Fiquei toda boba, né? Toda emocionada. E olha que meu sorriso nem é tão bonito assim, que eu tenho uns dentinhos que precisam fazer igual o Isaac, com o aparelho. Mas é importante que nossos olhos
os nossos sorrisos transmitam paz. Quando alguém encontrar conosco, nós precisamos transmitir paz, porque a melhor forma de evangelizar não é eu pregando aqui, eu fazendo live todos os dias na internet, eu tenho não sei quantos mil seguidores. Isso não é a melhor forma, é uma forma, mas não é a melhor forma de evangelizar. A melhor forma de eu evangelizar é tendo no meu rosto a imagem de Jesus. Eu mostrando para as pessoas que eu sou a cópia perfeita de Deus. E que eu posso ser pesado na balança e que eu não vou ser achado em falta. Então nós precisamos estar no prumo certo, com o fiel da balança pesando sobre o lado de Deus e não sobre o nosso lado. Que muitas vezes nós queremos que o fiel da balança pese para os nossos lados. Muitas vezes nós queremos ser semideuses. Muitas vezes nós queremos ser melhor do que Deus. Embora a gente fale, Deus me livre disso. Tomara que Deus livre. Mas muitas vezes nós achamos que somos melhores do que Deus. E o Senhor, por acaso eu já tinha preparado para essa semana umas 3 mensagens. Boas mensagens. Quando foi essa noite, eu sonhei exatamente com esse texto. Mene, mene, tekel, facim. Pesado fosse na balança e fosse achado em falta. Pode ser para mim, pode ser para você, para quem for. Pode até ser para ninguém que está aqui. Mas se Deus trouxe essa palavra, é para mim ou para você. E que nós venhamos tomar posse dessa palavra. Quando nós formos julgar alguém, né, como o versículo que o Clemente leu, quando nós formos falar mal de alguém, quando nós formos pensar, eu preciso de amar meu próximo como a mim mesmo, eu preciso de orar, porque senão eu vou ser um mentiroso. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor será salvo. O joio e o trigo crescem juntos, até que o trigo morra e ele é colhido. E nós vamos continuar crescendo com pessoas que nós não gostamos, nós vamos continuar crescendo com pessoas que nos maltratam, nós vamos continuar crescendo com todo mundo junto. Mas no dia do juízo, uma igreja será arrebatada. A igreja que eu sou, porque eu preciso ser igreja. Eu não preciso vir à igreja, literalmente, preciso, tá, irmãos? Mas eu preciso, antes de vir à igreja, eu preciso de ser igreja. Eu tenho que ser a carta de Cristo escrita com as penas de ouro do Senhor. Eu preciso que as pessoas vejam em mim, ali vai uma crente, ali vai um servo, ou mesmo que elas não saibam disso, ali vai alguém que vai me trazer paz. Ali vai alguém que eu posso pedir a ela uma oração, que ela vai orar por mim. Ali eu posso conversar com essa pessoa, que ela vai ter uma palavra de segurança. E é tão bom, irmãos, é tão bom ouvir isso. É maravilhoso ouvir isso. Não para a nossa glória, mas para a glória do nome do Senhor. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que retenhamos essa palavra, que o Senhor venha falar conosco, que nós venhamos buscar o Senhor. Nós vivemos em dias difíceis, nós vivemos em tempos difíceis. Não é fácil estar servindo o Senhor diante dessa epidemia, diante de falta de trabalho. Há tanta gente murmurando, e nós precisamos dar para essas pessoas palavras de conforto. E Deus tem feito isso, irmãos. Deus tem agido de uma maneira sobrenatural, aqui na ilha, em todos os lugares. Nós conseguimos alcançar pessoas em todos os lugares com a palavra de Deus. Não perca essa oportunidade. Quando você olhar para a parede, eu não vou ver aquilo escrito, pesado fosse na balança, mas eu vou ver escrito, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Amém? Vamos estar orando, encerrando o culto, a igreja de pé. Senhor Deus, eterno Pai, nós clamamos a Ti o poder que é no sangue de Jesus, apresentamos diante do Senhor as nossas vidas. Senhor, que ao sermos pesados na balança, Senhor, possamos estar no equilíbrio de Deus. Senhor, que as nossas vidas, Senhor, possam ser contadas para a eternidade. Que nós possamos ser igreja, ó Deus. E quando o Senhor vier nas nuvens, nós possamos ser chamados pelo nosso nome. E nós possamos estar com o nosso nome escrito na eternidade. Senhor, ensina-nos a amar mais. Ensina-nos a amar o nosso próximo. Ensina-nos a orar pelo nosso próximo. Ensina-nos a orar pelos nossos inimigos. Orar por aqueles que não nos querem bem. Orar pelas autoridades. Orar por aqueles que têm prejudicado a Tua igreja, a Tua obra. Ensina-nos, Senhor, a sermos fiéis. Ensina-nos, Senhor, a andarmos nos Teus caminhos. A vivermos somente para Ti. Derruba, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti. Aplana, Senhor, os nossos caminhos, para que possamos seguir
de encontro à eternidade. Senhor, que possamos ser bons trabalhadores, bons esposos, boas esposas, bons filhos, bons pais, bons servos do Senhor, bons vizinhos, ó Deus, que possamos ter bons clientes, possamos ser bons patrões ou bons trabalhadores. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos melhor, ajuda-nos a te servir conforme a vontade do Senhor, pois nós assim oramos em o nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Essa semana